O que aconteceu? Isso é uma questão que realmente é bem sensível. Isso envolveu assim foi uma questão O pessoal senhor que se emociona quando fala sim, nisso? claro, porque foi um fato assim que a gente jamais vai esquecer. Então que Antes de ser preso, o senhor já tinha entrado numa delegacia? Já tinha nunca, tentado... da forma como eu entrei, não. Então o que aconteceu? Em 2015, houve a Polícia Federal recebeu uma denúncia anônima. Essa denúncia anônima, basicamente, ela dizia que eu tinha um esquema, eu, Carlos Antônio Moura Fé, tinha um esquema, né, de venda de licenças ambientais na SEMAR, que recebia recursos, que desviava dinheiro público, etc, etc. E essa denúncia me envolvia diretamente o meu nome e alguns servidores da SEMAR. Inclusive uma pessoa que, apesar de ter o sobrenome, não tinha nenhuma relação comigo. Tinha uma empresa que prestava serviço, mas que não tinha nenhuma relação com o meu nome. Era uma pessoa chamada César Moura Fé. Inclusive irmão do jornalista, tem um jornalista que Moura Fé. Moura Fé. E essa denúncia foi para a polícia. Ricardo Moura Fé. Ricardo Moura Fé, exato. Então dizia que eu era dono, que era sócio dessa empresa, enfim. Essa denúncia foi para a Polícia Federal. A Polícia Federal passou 6 meses investigando, não encontrou nada. Devolveu a denúncia para a Polícia Civil, que supostamente estaria envolvendo algum tipo de atividade ilícita dentro de um órgão do Estado. Bom, e a Polícia Civil recebeu a denúncia e aí começou a fazer a investigação. O que aconteceu? Até um determinado momento ela não encontrou nada, nada. E de alguma forma, por algum motivo lá, que eu creio que teve um componente pessoal e político também, para me prejudicar e me tirar da SEMAR, a polícia conseguiu a quebra de sigilo bancário, sigilo telefônico, enfim, tudo que tinha direito, e aí conseguiu um mandado de prisão contra a minha pessoa, contra a pessoa do Tiago e contra mais outras 4 ou 5 pessoas, e a gente foi detido, fomos para a delegacia. Fizeram um espetáculo, uma espetacularização. Essa denúncia, quando foi divulgada, a polícia divulgou que eu teria desviado cerca de 3 milhões, o que é um absurdo, isso nunca foi confirmado, que eu teria 8 contas bancárias, quando eu nunca tive mais do que uma conta. Na hora lá no meu próprio interrogatório eu pedi, me mostra aí além da conta que eu tenho, eles não conseguiram provar. Então foi um espetáculo assim de forma deprimente, que causou assim muito transtorno, enfim, e aí o processo seguiu, né? E passou um ano esse processo na fase de inquérito, foi para o Ministério Público. O Ministério Público pegou a denúncia, que a polícia fez o relatório em 30 dias depois da operação. Em 30 dias ela disse que eu tinha cometido várias irregularidades e tudo, e o Ministério Público assumiu essa denúncia e nos denunciou. Num primeiro momento, a denúncia em relação ao Tiago foi rejeitada, em relação ao Tiago, porque de fato eu tinha prestado um trabalho remunerado para ele como profissional liberal, que não tinha nenhuma relação com a SEMAR, e aí a própria juíza lá verificou que não tinha identificado nenhum crime e fez a recusa, a rejeição imediata daquela primeira denúncia. A segunda parte envolvia outras questões que a própria polícia não teve como identificar, assim, de fato, qual eram os crimes que teria sido imputado. Mas, de alguma forma, ela criou o crime de corrupção passiva e corrupção ativa com algumas pessoas por suposições. E isso foi para a Justiça recebeu a denúncia, e aí eu, com a nossa equipe de advogados, nós fizemos todo um trabalho, de defesa. Esse trabalho de defesa foi assim, um trabalho exaustivo. Eu quero aqui, inclusive, elogiar o advogado Dr. João Marcos, parente, é um advogado novo, tem 10 anos de militância na área criminal. Ele foi um herói. Ele conseguiu quebrar todos os argumentos, todos aqueles fundamentos da denúncia. E, no final, nós conseguimos a rejeição, na verdade, a anulação pelo STJ,
o STJ devolveu aqui para a Justiça do Primeiro Grau. Recentemente saiu uma decisão também anulando tudo, anulando totalmente a operação, exatamente por irregularidades, por uma série de falhas que a polícia cometeu que não poderia ter cometido. Né? Ela quebrou o sigilo sem ter competência, quer dizer, o juiz, na época que foi a vara de inquérito, a central de inquérito não poderia ter quebrado o sigilo, não era competência, não poderia ter feito aquilo que fez. E a gente conseguiu provar que não existia nenhum fundamento e hoje a gente está, de fato, já com o processo anulado. Certamente o Ministério Público vai recorrer ainda, mas a certeza que a gente tem é o seguinte: essa denúncia não tem a menor possibilidade de prosseguir. Com certeza o TJ vai manter a decisão de primeiro grau. Doutor Moura-Fé, quem conhece o senhor sabe que tudo que o senhor está falando é real. Conhece a sua história, o seu histórico profissional, pessoal. Mas, assim, o que eu gostaria de saber, o que o nosso internauta gostaria de saber é como é que foram aqueles dias, como é que foi aquele momento. Uma pessoa que não deve nada a ninguém, muito menos à justiça ou à polícia, se vê numa situação daquela. O que passou pela sua cabeça naquele momento? Douglas, foi uma das situações mais terríveis que eu já passei na minha vida. Você imagina, 6 horas da manhã eu recebo uma equipe de 3 ou 4 delegados, um conjunto de agentes na minha casa, fizeram busca e apreensão. Pra você ter ideia, a coisa foi tão assim dirigida que eles praticamente fizeram só um faz de conta. Não levaram meu computador, levaram meu celular, levaram os papéis que eles acharam lá, mas não fizeram uma busca. Se eu de fato estivesse devendo alguma coisa, eles teriam feito uma busca e apreensão como se faz nesse tipo de operação. Aí me levaram na delegacia, eu fiquei lá durante o dia todo, só fui ouvido no período da tarde, passei mais de 2 horas, ou 2 ou 3 horas, todas as perguntas que a delegada fez, junto com os delegados que acompanharam, eu respondi todas, não deixei de responder nenhuma das perguntas. No final do dia, já às 7 horas da noite, a delegada simplesmente pegou e disse: realmente eu não posso fazer nada, eu tenho que soltar o senhor. E eu fui na mesma hora solto, ou seja, não tinha fundamento naquele momento. Aquilo ali foi para me desmoralizar, era uma questão pessoal, uma questão política. Pois o empresário Tiago, ele atribui isso a uma perseguição política e ele tem, tipo assim, tinha motivos para isso, para ser perseguido, né? Havia um entrevero, uma disputa dele. Não é nem uma disputa, uma ciumeira em relação ao trabalho dele, por um grupo político lá do município de Regeneração. E no seu caso, o que o senhor acha que tinha por trás? Quem é que queria desmoralizar o senhor? Quem é que tentou, assim, de alguma forma, descredibilizar o seu trabalho? Douglas, eu atribuo isso, né, ao gestor da época, da SEMAR, que simplesmente não queria que eu continuasse na SEMAR, porque eu impedi ele de fazer certas ações lá que eram irregulares. Então, criou um clima, um atrito entre a minha pessoa e a pessoa do secretário da época, que, de fato, e ele tinha relação política com o secretário de Segurança na época e com outros deputados, e isso foi uma forma, eu atribuo isso, uma forma de tentar me desmoralizar e me tirar da SEMAR. O que aconteceu foi que o então governador da época, ele não aceitou isso, me manteve confiando em mim e me manteve, e eu continuei na SEMAR. Inclusive eu passei na SEMAR, Douglas, de 2009 até 2013, eu passei por 4 governadores, ou seja, eu não tinha ligação política com ninguém, meu cargo era eminentemente técnico, sou um técnico de carreira, nunca tive ligação política nenhuma, eu estava lá para ajudar o Piauí, para ajudar os governadores, a gestão do governo do Estado, enquanto superintendência, que é uma instância administrativa daquele órgão. E, de alguma forma, essa minha presença lá estava incomodando o então secretário da época. E felizmente, não houve
vamos dizer assim, toda essa espetacularização não conseguiu atingir o objetivo que seria a minha saída do órgão. Eu permaneci até 2022. Esse episódio todo foi em 2018, eu permaneci mais 4 anos na SEMAR. Agora, como o senhor disse, foi um momento mais difícil da sua vida. E eu sei que o senhor é casado, sei que o senhor tem filhos, e eu sei o quanto a família sofre num momento desse. Como é que foi, assim, em casa, quando o senhor saiu? Porque, embora o senhor tenha sido detido por algumas horas, o senhor foi levado por um mandado de prisão. Isso. Então, assim, tecnicamente, o senhor saiu de casa preso. Sim. Como é que ficou Eu tinha um mandato de prisão provisória. Como é que ficaram os seus familiares? Douglas, olha, eu tive um apoio absoluto da minha família. E, ao chegar em casa, eu tive uma enormidade de amigos e de familiares me esperando. Então, aquilo ali, para mim, foi a garantia de que todos que estavam lá acreditavam na minha inocência. Na verdade, eu nunca tive nenhuma dúvida em relação a isso, Douglas. Quem me conhece, quem de fato me conhece, sabia que nada daquilo existia. Ninguém está questionando isso, você está questionando o momento, aquele momento que, para algumas pessoas, não faz diferença nenhuma. Não, exato. Mas para quem tem integridade, para quem tem seriedade no que faz, honestidade, foi terrível. Passar por aquilo ali, e a família passar por aquilo ali tudo. Foi terrível. Eu cheguei em casa, eu passei assim 15 dias sem conseguir dormir. Só voltei a trabalhar depois de 2 semanas, porque foi uma situação terrível. Aquilo abala o psicológico da gente. Eu tive que tomar remédio controlado. Nunca tinha tomado remédio controlado na minha vida. Tive que tomar remédio para dormir, porque eu não conseguia dormir. Pensando naquilo, pensando numa situação que eu jamais conseguia entender por que aconteceu. Depois, com o apoio da família, com o apoio dos amigos, dos próprios colegas da SEMAR, eu comecei a superar isso. E voltando ao trabalho foi que me fez, de fato, ter a convicção de que realmente aquilo tinha sido eu não diria perseguição, mas eu diria que foi um fato que ocorreu para me tirar de uma situação que eu estava prejudicando. A quem o senhor se apegou assim, naquele momento de maior tristeza? Porque é um momento de tristeza, de decepção, de angústia, de revolta. O senhor teve esses sentimentos? Douglas, eu tive todos os sentimentos possíveis, inclusive até de fazer uma besteira maior. Mas eu consegui me apegar a 2 coisas. Primeiro, a família, e segundo, a minha fé. Eu sou de uma família muito católica e sempre tive essa fé, em Deus, fé na religião. Então, isso, de fato, conseguiu fazer com que eu superasse hoje. Claro que existem as feridas, elas cicatrizaram, eu nunca vou esquecer. Mas hoje eu sou uma pessoa diferente, sou uma pessoa que observa as coisas de uma forma mais diferente. E com essa vitória recente, isso me deu um alívio muito grande. Hoje eu consegui estar mais em paz com a vida. Enquanto essa decisão judicial não ocorresse, eu ainda estava sobressaltado. Por quê? Porque a gente fica, é uma questão que não tinha sido resolvida. Então, ainda existia aquela dúvida quando o processo está andando. Enquanto aquele processo não se encerra de forma definitiva, Douglas, você ainda tem aquele anseio, aquela dúvida. Não é a dúvida em relação ao fato em si, mas aquela dúvida do que pode acontecer com você em relação a esse processo. Qualquer criminoso aprende quando passa por uma situação que tem que prestar conta da justiça. Eu acredito que um inocente sofra 10 vezes mais e aprenda 10 vezes mais. O que é que o senhor conseguiu aprender sendo injustiçado, passando por tudo isso? Douglas, o que eu consegui aprender é o seguinte, é que a natureza humana, ela de fato, ela é incompreensível, né? Eu não consigo compreender como certas pessoas conseguem atingir outras pessoas com um simples desejo de se beneficiar, com um simples desejo de tirar um proveito daquela situação.
Então, de fato, eu consegui entender que a natureza humana, tem certas pessoas que realmente não tem explicação, né? Então, eu, uma pessoa que nunca fiz mal a ninguém, sempre procurei trabalhar, nunca tive nenhuma relação com qualquer situação, vamos dizer assim, de ilícito. Nunca passei por um procedimento. Na verdade, eu até, como a gente trabalha com gestão na iniciativa pública, a gente é obrigado a responder ao Ministério Público, à polícia. Fui diversas vezes na Polícia Federal responder como testemunha, na Justiça Federal, na Justiça Estadual, mas nunca na condição em que eu fui. Certo? E aí o que eu pude perceber é o seguinte, é que a natureza humana, ela realmente tem algumas pessoas que você não consegue decifrar o que se passa, né? Porque fazer o que fizeram comigo não tem explicação. Tem algumas pessoas que não têm natureza humana, né? Eu diria que exatamente.